Bem, nosso estudo hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cairmos em tentação. Emmanuel comenta na lição 110, vigiemos e oremos. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas de nosso pretérito para as tarefas do reajuste. E nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates delicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Que lição grave para cada um de nós. Né? Emmanuel pega um texto que é muito utilizado no meio cristão, que é o vigiai e orai, nesta ordem: vigilância em primeiro lugar, a oração em segundo, quando a vigilância não está funcionando, porque, engraçado, parece um detalhe pequeno, né? Mas se você inverter, você está o tempo todo orando, né? E vigiar depois não, é o contrário. Né? E ele vem falar das tentações, que a gente gosta sempre de estar lembrando que no Pai Nosso, a gente não pede ao Pai para afastar de nós as tentações. A gente fala assim, não nos deixe cair em tentações. As tentações, elas são o exercício do homem, as provas que a gente tem que passar. E Emmanuel dá uma atenção especial aqui, principalmente aos nossos relacionamentos com os nossos parentes, com a nossa família. Ele vem chamar a nossa atenção. Ó, todos nós renascemos aqui na Terra, renascemos mesmo, né? E aqueles que têm dúvida com relação à reencarnação, né? Como é que se explicaria essa diferença de tendências? É fácil você dizer que Deus deu um dom para um e não deu para o outro? É muito fácil. Agora, fatalmente você vai chegar à conclusão, por que deu para um e não deu para o outro? Que privilégio que o outro tem? Então Deus não seria um Deus justo? Não, Deus dá igualzinho para todo mundo. Nós é que temos experiências diferentes cada um. Então o que acontece? Renascemos na Terra trazendo ainda nossas forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Então ele vem dizer para a gente, ó, é dentro de nós mesmos, olha que comparação que ele faz, assim como o lodo nasce de dentro do aguaceiro, fala, dentro de nós mesmos nós trazemos essas tendências inferiores, que a gente chama de tentações. Ele vem falar para a gente das íntimas relações com os nossos parentes. Nós somos surpreendidos pelo mais forte motivo de discórdia. Parece que aquela pessoa, né, te desafiando o tempo todo. Né? E é interessante que no seio da família é que as pessoas conhecem profundamente a gente, e porque viram as nossas quedas, viram o nosso aprendizado, o nosso crescimento, de acordo que tem um jargão aí popular que fala santo de casa não faz milagre. Por quê? Porque as pessoas de casa estão sempre falando o quê? Fulano, nunca levando fé em alguma coisa que alguém vai fazer, né? E é interessante, né? Às vezes a pessoa consegue atingir degraus, tanto no campo profissional como no campo moral, altíssimos, e os parentes que estão ali do lado estão para ele, é sempre aquela pessoa, não, fulano,
Esse juiz aí famoso, não, esse juiz é aquele que fazia assim, assim dentro de casa. Santo de casa não faz milagre definitivamente. Nem Jesus, né, fugiu desse jargão, porque tem um momento no Evangelho que a mãe e os irmãos de Jesus vão lá em busca dele, ele perdeu o juízo. Né? E ele fala aquela frase famosa, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então o que acontece? Ele vem dizendo aqui pra gente que a gente deve estar exercitando o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade, né? Porque em contato com os afetos mais próximos a gente vai ter um material impressionante de aprendizado. Vai ser onde a gente vai aprender a desenvolver, em primeiro lugar, a luta pelo nosso direito, o exercício do perdão, o exercício da indulgência, o exercício também da beneficência para todo, né? Me fugiu a palavra aqui, né? Benevolência para com todos eles também. Então ele fala aqui, ó, não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Quem vive sem tentação nesse mundo não está aprendendo. Se não está aprendendo, não está evoluindo. Isso é uma questão básica. As tentações vão estar aparecendo o tempo todo. A gente vence algumas, aparecem novas. A gente descobre novas. E no momento certo, a nossa consciência começa a acusar para a gente. Agora está na hora de desenvolver a paciência. Agora está na hora de desenvolver o perdão. Agora está na hora de desenvolver a capacidade de trabalho, a criatividade. E a gente vai assim, de degrau em degrau, né, de acordo com o tempo certo, porque todo fruto tem um momento certo de amadurecer. A gente vai tendo essas oportunidades de evolução. Mas quando ele vem falar para a gente aqui, né, olha só que coisa legal, que ele fala para a gente, ó, caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Então ele coloca aqui, enumera para a gente meditar todos juntos, afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas. São vicissitudes, são costumes, são aprendizados normais aqui da Terra que ninguém esteja no berço de ouro ou esteja vivendo na miséria plena. Ninguém foge disso. Todo mundo passa por isso. Então vai ter obstáculo para enfrentar, vai sofrer provações o tempo todo, é a doença, é a pandemia, é o desemprego, essas provações. Vai aparecer gente que do nada, por algum motivo, não gosta da gente, não vai com a nossa cara, não gosta não tem jeito. Antipatias gratuitas e que a gente, com o tempo, vai aprendendo não é a desprezar, que o desprezo também não resolve. Mas quando a gente começa a identificar essas pessoas e fazer oração por elas e não deixar que elas também atormentem, atrapalhem a nossa jornada, a coisa começa a ficar mais interessante. Porque ó, a gente tem que botar uma coisa dentro da gente, com Leopoldo Machado que eu aprendi isso, né? Tempestade é lá fora. Se alguém está com a tempestade aqui dentro do coração, se essa tempestade chegar em mim, eu sou o único e exclusivo responsável por ter deixado essa tempestade entrar em mim. A tempestade é dele lá. Né? E ele vem chamar a nossa atenção, vigiai e orai o tempo todo, fazendo igual o lavrador que está cuidando da terra delicadamente, começa a observar o tempo todo esses parasitas que dão na árvore, as sementes de passarinho, para poder acabar a parada aqui, para que daqui a pouco não tenha a morte daquela árvore. Então a gente fica o tempo todo prestando atenção e tem que ser um trabalho de vigilância mesmo, porque você relaxa um pouquinho e daqui a pouco você está mergulhado num lodo, num lamaçal que impressiona a gente como é que a nossa inferioridade ainda é tão grande aqui na Terra. E é grande mesmo. Então o trabalho de vigilância tem que ser um trabalho constante, mesmo utilizando aquela fórmula de todo santo dia, fazer oração, fazer leitura edificante, uma reflexão breve, igual a gente está fazendo aqui agora, e a prática da caridade, a gente não vai deixar de ser visitado por esses amigos nossos aqui, ó, obstáculos, provações, antipatias gratuitas e tormentas de lágrimas, não vai. Mas aí através da vigilância e depois da oração também, a gente vai conseguindo criar resistência moral.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.